Família, tudo bem? Uma pergunta, você conhece a história da Rainha Esther? Você já ouviu falar sobre a história da Rainha Esther? O que acontece? A Rainha Esther foi uma jovem hebreia, judia, né? Que foi designada, foi escolhida para uma missão. E ela cumpriu essa missão com excelência. Ela se tornou rainha, né? Ela se tornou rainha da Pérsia, se não me engano. Se não me engano, o rei era o rei Assuero. Não tenho certeza, mas se não me engano é assim, o rei Assuero. E ela casou-se com ele, né? Porque antes dela tinha outra rainha que desobedeceu o rei e acabou sendo morta. Então essa rainha, a Esther, se candidatou à vaga de rainha. Deus honrou ela porque deixou uma missão para com ela no reinado. E passado um tempo, ela, como rainha, surgiu um decreto que prejudicaria todos os judeus. Um decreto que acabaria com todos os judeus. E a rainha, ela estava no palácio. O rei não sabia que ela era judia até certo momento. Ela vivia como rainha, ela poderia estar na zona de conforto dela. Ela poderia falar: não, mas eu estou como rainha, eu tenho um novo povo, eu tenho novas obrigações, eu tenho novas funções, eu vivo a minha vida. O que eu posso fazer por vocês é só orar. Ela poderia ter feito isso, mas ela entendeu a missão que Deus tinha para ela. Então ela fez um jejum, falou para todo o povo fazer um jejum que ela iria falar para o rei. Ela jejuou, se preparou e intercedeu pelo povo. Ela intercedeu pelo povo, o rei, mesmo de mãos atadas, porque era um decreto perpétuo, o decreto do rei, ele não poderia voltar atrás, mas o rei permitiu que o povo lutasse pela sua própria vida. Permitiu que o povo lutasse. O rei falou: eu não posso mudar a decisão que foi tomada, mas vocês têm ordem para vocês lutarem pela vida de vocês. Então a intercessão da rainha, ela fez com que a história fosse diferente. A história poderia ter sido de tragédia, de morte, a história poderia ter sido totalmente diferente, mas ela fez se posicionar para o que Deus tinha chamado ela, e a história foi totalmente diferente. E assim é na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que nós somos colocados em lugares que nós não entendemos, passamos por situações que nós não entendemos, estamos fazendo coisas que muitas vezes nós não queremos nem fazer, mas Deus nos separou com uma missão, Deus nos separou para um propósito. E quando nós decidimos viver e obedecer à vontade de Deus, quando nós decidimos viver o propósito que Deus tem e que é para a nossa vida, grandes coisas vão acontecer. A Rainha Esther, ela passou por algumas lutas sim, por algumas perseguições sim, mas ela entendeu o propósito. Ela entendeu o chamado que Deus tinha na vida dela e ela disse sim para viver o propósito. E no dia de hoje nós possamos entender que devemos não fugir, não questionar, mas viver o propósito sim. E possamos falar: Senhor, se cumpre o seu propósito em minha vida, se cumpre o seu querer, e sua vontade que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpra. Que o meu querer diminua, minha vontade diminua, para que a sua vontade venha a ser cada vez maior em minha vida. Que
possamos nos posicionar para a vontade de Deus e que possamos viver tudo que Deus separou, preparou e planejou para a nossa vida. Amém?